Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do seu SPC Cast, do Só Pra Contrariar, o seu podcast de toda segunda-feira à noite. Junto aqui, quem vos fala, Saulo Silas, Derek Fiore, Obrigado. Paulo Henrique, que já está dando risada aí, inacreditável. Ele dá risada toda vez, cara. Rapaz do céu. E hoje, com a presença ilustre... Tá meio baby look, Saulinho, hoje. Ele acordou meio... gente, que é isso? Gatou uma marcha ré aí, mano. Não, que isso. Vamos lá. E hoje, com a presença... Boa noite. É, desse jeito. Eles não sabem, eles não conhecem. Mas vamos lá. Hoje, com a presença aqui do querido Júnior Lemes, que ele é pastor, professor, palestrante, e o mais engraçado, ele é palhaço. Então tá igual eu, então. Tá igualzinho. É, falta ser professor e palestrante, né? Palhaço você já é. Palhaço eu já sou. Gente, seja bem-vindo, Júnior. E aí, tudo bem com vocês? Tudo aqui, tudo jóia. Jóia. E aí, pessoal? É isso aí. E como de costume, ele já sabe, né, Paulinho? Vamos já lá. Sei. Pela primeira pergunta com Paulo Henrique. Paulo. O nosso pastor e palhaço. Coitado de mim. Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa noite reunidos nesse culto maravilhoso. Ah, é? Tá certinho. Não, mas falando sério aqui, falando baixinho, seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando. Divulgue essa live aí, esse podcast aí. Nos ajude a crescer, pelo amor de Deus. Como você vai nos ajudar? Compartilhando, comentando, nem que se inscrever, aperta S lá e acabou, né? Só para gerar comentário, né? Só para engajar. Só para engajar isso, só para engajar. Como o meu amigo Saulo, à noite, falou para Saulo locutor. Saulinho locutor. Tô longe Muito disso. boa. Estamos recebendo aqui o pastor Júnior Lemes, né? Conheci ele algum tempinho atrás lá na igreja. Lembra, pastor? Lembro. Foi lá na nossa igreja ministrar lá. Sim. Uma palavra maravilhosa, né? Hoje que é pastor de jovens, né? E pastor auxiliar. Isso. Conta pra nós o nome da sua igreja, a igreja onde você congrega. Hoje eu sou da Igreja Batista Reviva, aqui em Bebedouro. Na época que eu conheci o pessoal aqui, eu estava em Terra Roxa ainda, né, Sal? Isso. Oi. E começando a trabalhar com o pessoal aqui com relação à juventude, na realidade, dentro do Conselho de Pastores, né? Foi aí que a gente começou as conexões aqui com o pessoal de Bebedouro. Já estava fazendo os trabalhos nas escolas, com palestra e tudo mais, que a gente vai falar daqui a pouco.
E aí veio a pandemia. Durante a pandemia, a gente viu uma oportunidade dessa igreja que já estava iniciando, um pouco antes da pandemia, ela estava se iniciando aqui em Bebedouro. E conversando com a minha esposa, até por conta da distância da gente, né, de Terra Roxa, morando em Bebedouro, sendo pastor em Terra Roxa, era bem corrido. E aí uma igreja necessitando de alguém, abriu as portas, a gente acabou migrando de vez para Bebedouro e mudando para essa igreja que a gente está lá agora. Auxiliando o pastor Daniel, que está lá como Pastor pastor Daniel. sênior, isso. Olha que bênção, É pastor. o pastor Daniel Honório ou não? Não, não. Não, é outro. O Daniel Honório deve ser de outro. Rapaz, mas vocês conhecem pastor também. Aí também, desde quando eu era pequeno, eu sou da igreja. Pequeno. Desde quando você era pequeno? Era pequeno? Sim, só um pouco, hein? Desde quando eu era mais novo. Isso. Lá, quantos jovens tem mais ou menos na igreja do senhor lá? Cara, juventude, a gente tem um grupo grande de jovens casais, na realidade, lá. Poxa vida. Então, é uma igreja jovem, a gente Ah. tem muita juventude, principalmente jovens casais. Inclusive, a maioria da liderança da igreja hoje é de jovens casais, jovens aí na faixa dos seus 30 anos, a maioria deles ali, alguns mais velhos, outros mais novos, né? Eu tô com 40, o pastor Daniel acho que é um ano mais velho que eu só. Nossa, novão. Então, tem um pessoal mais velho na igreja, lógico, né, também. Mas é uma igreja muito jovem, né, uma galera bem de juventude. Eu tenho um grupo de adolescentes que a gente está começando um trabalho a se fortalecer. Tem 4, 5 adolescentes ali que a gente está começando, um pequeno grupo. E tem a molecada mais nova, né, que eu acabo ajudando também com os pequenos lá, principalmente por causa da figura do palhaço, né. A gente acaba fazendo muita coisa com eles, né. Então, e aí a gente tem um grupo grande que são os filhos, né, desses casais que também estão na igreja. Entendi. É uma igreja jovem ainda, a gente tem na faixa aí por domingo de 50, 60 pessoas presentes. De membresia a gente já está chegando aí um pouquinho mais que isso, então, Olha que bênção. então Deus tem abençoado. Estamos trabalhando bastante crescendo, lá. estamos crescendo. Trabalhando bastante. E você é professor também? Também sou professor Quais as áreas? de Biologia e Ciências hoje no estado. Hoje eu estou na escola aqui do Pascoal, aqui perto. Pascoal Inclusive, fica aqui, não é? aqui do Aqui lado, na é. esquina, né? Aqui do lado. Isso. Então, estou ali como professor no Pascoal hoje. Eu entrei esse ano lá e já tinha passado num concurso, entrei no processo já e já assumi meu cargo ali mesmo. Fiquei na mesma escola, a partir do ano que vem já é minha escola mesmo, né? Ah, entendi. Até então eu estava como contratado, então eu ficava passando por várias escolas, né? Aquela loucura, né? Só na correria. Aí dá no Pascoal, daqui a pouco tá lá, tem que estar lá no Madeira. Foi Mas bem assim. Foi bem assim mesmo. Foi bem assim. Mas aí como funciona isso? Essa parte? É assim, como o Estado, né, ele não consegue, principalmente na escola, no caso, né, outros setores a gente até consegue ter mais concursados do que contratados. Mas no Estado ele não consegue suprir a necessidade de professores É município. para a escola, e todas as escolas, né, então ele contrata professores, um contrato de 2 a 3 anos, e aí ele pega a aula onde dá. Né? E onde sobra a aula, vamos dizer assim, né? Os concursados pegam tudo primeiro, onde sobra a aula, os professores contratados pegam, e sobra muita aula, né? Na realidade. Ah, sobra? Mas por que você fala, Sobra. tem pouco professor Tem pouco hoje professor. no mercado? Pô, na Tem época que eu pouco estudava, professor. nós ficou 2 anos sem professor de matemática. É isso aí. Na época que você frequentava a escola, né? Não, Porque eu- estudava, não, já eu- é mais eu- complicado. eu- Frequentava não, estudava, porque eu só ia pra estudar. Na 8ª série, fiquei 3 meses sem na sério que você escola. só ia pra estudar? Eu fiquei 3 meses sem na escola na 8ª Rapaz, série. eu ia pra escola não só pra estudar, às vezes eu ia pra ensinar também, né? Eu acredito mesmo. Naquela época você já era Ensinar a ser professor. palhaço, já era palhaço. Já era palhaço naquela época. Pelo amor de Então, Deus. Cada E história. é bem legal. Hoje o Estado ele contrata muito professor, né? É uma oportunidade para quem pensa em seguir uma carreira de professor. O Estado hoje paga bem e precisa de professor. Tem Olha. vaga. Tem vaga. Talvez hoje, né, o Estado deve estar pagando bem, porque na minha época eu ouvia professor reclamar. Professor não É ganha assim, bem. ó, vou falar, Não ó. ganha bem. Se você mora em São Paulo, o professor ganha mal. Por quê? O custo de Capital. vida lá em São É muito Paulo, na maior. capital, é muito mais alto que aqui. Morando em Bebedouro, um salário de professor é muito bom. É muito bom. Entendeu? Se você pegar todas as aulas aí, você vai ter em média de, no mínimo, professor de escola Recebe por regular. aula. Regular recebe por hora aula,
No meu caso, que aqui a escola é integral, né? Eu fico o dia inteiro lá, não só dando aula, fazendo outras coisas também na escola, auxiliando todo o processo de educação. E aí a gente recebe um pouquinho mais porque não recebe só hora-aula, né? Recebe pelo tempo que eu estou na escola como um contrato fechado. Como se fosse integral, Como se fosse um um trabalho CLT comum. normal. É. Então acaba recebendo melhor. Hoje um salário de professor de estado gira em torno de 4 a 6 mil contratados. Se é concursado, aí você tem plano de carreira, dá pra ganhar mais do que isso. Porque as professoras que reclamavam, na hora que eu passava na frente, assim, uma biga de uma casa, eu falava, rapaz, Então, se professor ganhar mal, imagina a A uni- pessoa que recebe mal mesmo. O único carro, mais ou menos, que tinha lá na escola era de uma professora de geografia, que era um Fusquinha, mas o Fusquinha ajeitado, que eu acho que valia mais do que os carros novos. é bem isso. É, Então, tem muito professor. Eu não digo que a gente não deveria ganhar mais. É uma carreira importante, lógico. uma Mas das não ganha melhores. mal. Não ganha mal. Não adianta achar que ganha mal. Deveria ser mais valorizado É pela isso. valorização de outras Porque coisas, pelo, né? pelo trabalho que tem, né? É professor, Um como eu vou trabalho dizer? importante É para professor a que- sociedade e tudo É um mais. professor que, como fala, fugiu o nome da palavra Vai agora. dar toda a base para a sociedade. Forma. É o professor que forma os próximos A dicção tá professores. A dicção tá boa. Os próximos professores, os próximos empresários, É os isso. próximos operadores, os próximos programadores. É o professor que forma todo esse pessoal. No meu ponto de vista, professor, bombeiro, policial militar, tem que ter um salário bem alto mesmo. Mas vamos voltar na parte de pastor, do pastoreado. Depois nós entra na parte do professor. Depois a gente volta ou quer continuar no professor? Não, Depois a não, gente- não. Vamos continuar no professor, então. Já tá falando de professor mesmo. Mim, Depois a gente volta, então, pro pastor. O que inspirou a se tornar um professor? Então, eu tenho uma família de professores, na realidade, né? Minha mãe é professora também. Cresci numa igreja, né? Igreja Batista, com essa coisa de EBD, de Escola Bíblica estudar. Escola É, Bíblica Escola Dominical. Bíblica Tem gente que Dominical, faz né? EBD. Escola Acaba Bíblica viajando. Dominical. Eu que é nem essa- lembro mais o que é isso, hein? Essa coisa de estudo, né? De ler. Então eu cresci dentro desse contexto, né? E sabendo que eu tinha o dom de ensino desde novo, eu vi uma chance de trabalhar com isso, né? Quando eu acabo o terceiro colegial, já estava certo na minha cabeça que eu ia ser pastor, né? Meu chamado e tudo mais. Mas entendi de Deus que não era o momento de eu ir ainda me preparar para ser pastor. Então eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Pensando até mais pra frente, pô, vou ser pastor, e é isso que acontece hoje na minha vida, inclusive, né? Não é a igreja que me mantém. Eu sou pastor na igreja, mas eu não tenho um salário da igreja. Tenho ajuda de custo quando precisa de alguma coisa, mas eu não tenho um salário na igreja. Eu que banco a minha vida e trabalho na igreja ainda, né? Então, pensando nisso lá atrás, eu entendi, pô, eu preciso de ter uma profissão. Porque pode ser que eu chegue numa igreja que não tem condições de me bancar como pastor. E como é que vai ficar minha família? Se eu não tiver uma profissão, algo para direcionar isso. Então lá atrás eu já pensava nisso. Né? E aí, pensando no meu dom e tudo mais, falei, por que não? Né? E aí fui dar aula. Mas aí, como que você... porque, do meu ponto de vista, é biologia e ciência, né? É. Aí eu penso, biologia e ciência. Adoro, Pastor. adoro. Tive altas discussões na faculdade sobre isso, inclusive. Boa. Porque, na realidade, dentro da ciência da biologia, a gente aprende muito sobre evolução, né? Essa acho que é um pouco da crise. E, na realidade, o que a gente percebe? Que a ciência, ela não anula Deus. Pelo contrário, ela comprova Ela comprova. o que Deus fez e tudo mais. Eu costumo falar até com os alunos isso, né? Presta o caderninho aqui rapidinho. Sem fechar. Né? Pensando na câmera lá para ficar mais fácil, né? Se a pessoa olhar um lado do caderno, que seria a capa, ela vai falar que esse caderno é que cor? preto. É preto. Isso. Se eu virar o caderno e mostrar a folha, que cor que vai ser o caderno? Branco. Branco. Vai ser branco. Então depende do quê? Da Ponto visão. de vista. Ponto Do de seu vista. ponto de vista. Na ciência a gente vai ter muito disso. Principalmente quando a gente fala de teoria. Então, teoria de evolução. Teoria do Big Bang. Teoria do início da vida. O que é uma teoria? Tem evidências? Tem evidências. A gente consegue buscar na ciência alguma coisa que
evidencia que aquilo pode ser verdade. Certo. É verdade? É fato? Teoria? Não. Não. É algo que depende de outras evidências, de experimentos e fatos serem comprovados para ela realmente ser Testes e... determinada como uma lei. Por exemplo, a gravidade. Certo. Gravidade, a gente não tem mais o que estudar, a gente já sabe o que é a gravidade, a força da gravidade, por que ela existe, a gente sabe que ela existe, não tem o que discutir com a gravidade, né? Então isso é uma lei, a lei da gravidade. Agora, o que é uma teoria dentro da ciência? É algo que tem evidências, mas carece ainda de informações para a gente cravar que aquilo é uma verdade total. E muito cientista falha nisso, por quê? Porque ele trata uma teoria como uma verdade absoluta, e não é. Aí quando você fala de Deus como uma verdade absoluta, E eles não acreditam. aí ele não quer aceitar isso como uma verdade absoluta, mas a ciência eu posso aceitar. Então, assim, existe uma dualidade na cabeça do cara, né? Que aquilo que me convém eu aceito, aquilo que não me convém, eu vou debater e vou falar que não, né? Sim, Então, mano. Eu fiz... fico imaginando Política, na é uma faculdade, política, é uma Eu ia política. falar agora, você teria uma ideologia política, política. né? Porque Não chega a ser política. É, eu também concordo. É que uma não seja ideologia científica, sim. Científica, sim. Afeta a política, por quê? Porque você está afetando o seu modo de ver o mundo. Então, se você olhar o mundo sem Deus, que tudo foi uma evolução, que a vida surgiu do nada, você vai olhar para o mundo de um jeito. Agora, quando você admite que existe um Criador, a sua visão de mundo muda totalmente. Porque se existe um Criador, ele está ali por algum motivo. E se você existe por algum motivo. Então afeta tudo, entendeu? Então, para eles também, né? A gente percebe aí como teólogo, né? Não como professor de biologia, né? A gente percebe, assim, uma má vontade de muitos cientistas E querer buscar em mais. querer acreditar que Deus existe, porque ele não consegue lidar com as próprias falhas, Entendi. com quem ele é de verdade. Então, como ele não consegue lidar com quem ele é de verdade, com os pecados dele, porque se ele admitir que Deus existe, ele vai ter que lidar com isso, Certo. com quem ele é, com as falhas dele, com os problemas dele, e ele não quer lidar com isso. É muito mais fácil ele falar o quê? Deus não existe. Pra que eu vou lidar com isso? E Deus viver não uma existe. vida mais à vontade. Eu vivo minha vida do jeito que eu quiser, porque eu não Isso. devo nada pra ninguém. Então é muito mais fácil lidar com Só isso. que quando o avião tá caindo, ai meu Deus. É isso, do que admitir É. que Deus existe e tudo mais, entendeu? Então muda totalmente, né, a ótica Isso dá do pra negócio. piloto, só pra converter. Toda viagem vai ser uma nova conversão. Quem quer aceitar Jesus, Quando o avião depois dá aquela turbulência, ai meu Deus. já fala, já pera. Jesus. Atenção, passageiros. já sobe aquele cheiro, já todo mundo se cagando. Coisa pouca. Que na hora que vem a turbulência, Rapaz. filho, ei, Isso é não é legal. fácil. Ô, não. Júnior, Oi. e então você não tem problema pra ensinar sobre teoria da evolução? Não. Então, Na realidade, na escola, o que eu gosto de fazer? Isso eu também faço com teologia. Porque a gente tem óticas diferentes também dentro da teologia. Uhum, Por exemplo, o calvinismo e arminianismo, né? já. São pegou, óticas hein? diferentes, né? Do questão de salvação. Da mesma forma, a gente tem isso dentro da ciência. Então, inclusive, no currículo do Estado, se cita a teoria criacionista. Ela fala. Um livro que não é tão antigo assim, de uns 5 anos atrás, o livro que a gente estudava na escola, essa parte de biologia e ciências, tinha o texto bíblico lá, tinha Gênesis 1 pra molecada ler e interpretar. Eu tive O uma que é muito legal isso, É. entendeu? Eu tive uma adorava, professora imagina, era de o dia que biologia, eu, sim. né, eu queria mais chegar nessa aula, imagina se não, ler a Bíblia com a molecada dentro da sala e discutir sobre o que estava escrito ali. Isso. Pô, que legal pra caramba os O negócios assunto desses. que dominava. Hoje tiraram a Bíblia, óbvio, né? Que essa ideia de laicismo, né, do Estado, que ele não pode defender religião e Laico. tal. Então, óbvio, tiraram a Bíblia. Mas se cita a teoria criacionista. Mas aí, nesse caso, não é uma questão de religião. Se for pra ver, todas as religiões usam a Bíblia como base. Nós tivemos aqui, semana passada, um maçom. E ele disse que as reuniões principais, apesar de não ser uma religião, ele falou que as reuniões principais, eles usam a Bíblia, que Sim. eles falam livro da lei, como base para as De início, reuniões e discussões Aham. dos temas que eles vão discutir nas reuniões. Seja a ali. Bíblia, seja o Corão, seja. Isso, mas tem que ter um livro das Sim. leis, né?
Rapaz, fugiu da mente. Travou. Ai, ai, Travou a ai. pergunta? Travou. Ai, ai, ai. Eu preciso fazer o download de novo. Pra não Não, perder. É que nós estávamos falando sobre você falou sobre ensinar a Bíblia. Eu acho meio forçado acreditar que o homem veio de um macaco, né? Na realidade, o Darwin não defende isso também, isso é legal. Eu acho Ele meio... não defende Não isso. defende? Não Então por defende. que fala que o Evolução, homem né? veio Vem de um macaco? do... Inclusive aquela imagem, né, que é muito tradicional, né, Ah. quando fala de evolução, que tem aqueles macaquinhos, o ser humano por último, se mostra isso hoje na ciência falando que aquilo é errado. É porque falta um elo ali, né? Porque nessa não- imagem, se muito, não me né? engano. Não só na realidade. Ah, A ideia é que o ser humano, isso não é na evolução, não que eu defenda isso, né, que eu não defendo isso. Pelo contrário, eu falo contra, faço parte de uma sociedade chamada de Sociedade da Teoria do Design Inteligente, que é uma teoria forte pra caramba hoje, científica, pra falar sobre a existência do universo e tudo mais. Que a gente vê a complexidade do universo e entende que existe um criador por conta disso, né? Então é a teoria do design inteligente. Não se fala quem é o criador, isso. porque ciência não vai falar quem, Não tem como, né? porque aí é a fé que vai falar quem. Mas a evidência de que existe um criador, É a gente óbvio. tem isso aos montes, né? Então eu faço parte dessa sociedade, inclusive no Brasil. Então, quando a gente pensa nisso, o que o Darwin falou de verdade? O Darwin, ele acreditava que todos os seres vivos partiram de um único ser. Certo. E a partir dele surgiram variações. Essas variações surgiram aleatoriamente, algumas perduraram, outras morreram. Essas que foram vantagens faz com que aquele ser que conseguiu essa vantagem permaneça vivo e passe isso para a próxima geração, que vai ter um outro boom de evolução, ou seja, receber outras variações e assim por diante até chegar na gente. Então a gente não veio do macaco, a gente veio de um ser que surgiu dele todos os primatas, incluindo o ser humano. Essa é a Entendi. ideia do Darwin, né? Eu não creio nisso, óbvio. Porque quando a gente olha como funciona o ser humano, como funciona o cérebro do ser humano, como funciona o corpo do ser humano, não tem como você comparar ele com qualquer outro animal. É um ser totalmente diferente. Então, o funcionamento cerebral do raciocínio, mesmo que a gente tenha animais que consigam se comunicar de alguma forma, por exemplo, você vai ter o golfinho, que consegue se comunicar um com o outro, né? Você vai ter animais que buscam prazer, no caso do golfinho, principalmente, a gente vê isso, que é o cérebro, na realidade, do cérebro do golfinho é um dos mais avançados depois do ser humano. Tô sabendo. Então, imagina, né? Então, se fosse ver, a gente tinha que vir do golfinho, não do macaco, né? Na realidade. Boa. Tem alguns que vêm. Mas não é golfinho, é Aí baleia, né? Ousado, tem Aí que é falar a outro palavra mamífero. certa, é outro mamífero. Né? Então, assim, mas quebra muito quando você começa a olhar o ser humano, a complexidade do ser humano e a complexidade de outros seres vivos. O ser humano é muito mais complexo, né? Então, é aí que eu gosto de fazer a molecada pensar. Então, eu começo a mostrar essas evidências e que nem eu fiz com o caderno. Falar para eles, olha para uma outra ótica. Vamos tentar olhar de outro jeito. Pode ser verdade? Pode ser verdade. A gente está falando de ciência, não de religião, não de fé. Né? Pode ser verdade, cientificamente falando? Pode ser. Pode ser mentira? Pode ser também. Então, por exemplo, o Big Bang, a gente poderia ir. Aí o Big Bang, a gente tem evidências hoje do James Webb, que é um dos satélites mais Pelo avançados que amor está de viajando Deus. no universo, que mostra que a teoria do Big Bang é furada. A gente tem evidências disso sim. já. E os caras ainda continuam defendendo o Big Bang. Então, assim, a ciência, ela tá em construção. A teoria do Big Bang eu não lembro, mas é uma molécula. A ideia é que toda a energia, toda a matéria estava concentrada num ponto só, Num explodiu, átomo, né? não num E átomo começou só, a se mas toda a expandir. matéria existente Certo. no universo estava concentrada num ponto só e explodiu. E a Explodiu. partir disso veio todo o universo. A complexidade do Ele universo vai a partir de expandindo e uma continua em expansão. explosão, né? Eu lembro de um amigo meu, cientista, né, que tem livros escritos, então, inclusive, veio um bebedor esses tempos atrás, o Marcos Eberlin. Aí o Eberlin, ele fala assim, se explosão criasse alguma coisa, Já até sei. Israel, Afeganistão, tava cheio de prédio, cara. Rápido, né? Né?
E rápido. Porque o tanto de explosão que acontece naquele lugar, e como é que tá lá a explosão, Chernobyl né? ia Tá ter destruindo, né? Tá A gente não vê explosão Chernobyl ia ser construindo outro nada, a planeta. gente só Chernobyl vê ia ser o explosão planeta, quebrando né? tudo. Ia ter- Então, Surgiu um assim, planeta de Chernobyl. né, então a ideia do Big Bang é essa, só que o James Webb foi tirar uma foto do Big Bang, que seria o ponto mais distante do universo, ou Certo. seja, onde começou o Big Bang. Aquele pontinho vermelho. Que... É, só que ele deveria estar vazio. Se você tem uma explosão, o ponto de explosão fica vazio e o ponto externo fica Vai- cheio de vai coisa. expandir, Isso. vai Porque ele expandir. explode aqui e espalha. Então o ponto central tinha que estar vazio, tá cheio de coisa lá. Tá cheio de coisa lá. Então, se lá tá cheio de coisa, seria ali o ponto do Big Bang, tem algo errado. Não tem. Aí, lógico, tem uns caras que tá falando assim, não, então o Big Bang não foi aí. Aonde foi, então? Não sei, mas não deve ter sido aí. Eu entendeu? acho que deve ter sido ali por Jaboticabal. Provavelmente, que exato. Vai É. procurar. Apesar que a ideia eu acho que você, como professor, sabe muito melhor do que eu, mas eu acredito que fisicamente nada vem do nada. É isso aí. Eu acredito isso fisicamente. E, E querendo a ou não, ciência fala isso. O que é muito legal nosso também. universo é pura física também, né? Eu professor? falo pra molecada, a gente vai estudar sobre as teorias da origem da vida, né? Aí tem uma teoria lá que fala sobre abiogênese e biogênese. Puta, eu já vi isso aí. Eu só não sei explicar o que é. O A vem do grego. Ah. A, bio do grego, vida, gênese, início. Então, a biogênese, início da vida sem vida. Certo. Eu vou Ou seja, escrever. algo sem vida gerando algo com vida. Isso é abiogênese. E biogênese é o início da vida a partir de algo com vida. Um ser vivo gerando outra vida. Quando uma mulher está grávida e ela tem um bebê, ela está praticando nada mais, nada menos que biogênese. E a biogênese? A ciência já provou que não existe. Nada vem do nada. A ciência já provou. É provado que a biogênese não existe. Tinha uns caras que defendiam isso antigamente, mas hoje a ciência já provou que não existe. Isso é um mito, é uma teoria quebrada. Beleza. Da onde veio o primeiro ser vivo? É boa pergunta. Se a vida que gera a vida, da onde veio? Aí os caras tentou resolver esse problema como? A vida veio de outro planeta. Tá. E a vida desse outro planeta veio da Veio onde? da onde? É quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo Veio da assim, onde? aí os caras, não, mas eu tô discutindo a vida no planeta Terra. Tipo, não, cara. A Ó, gente quer saber onde surgiu o primeiro ser vivo do universo. Eu vi uma teoria, que quem trouxe a vida para o planeta Terra foram os meteoros, Sim. né? Como é que chama? aquele- Panspermia, essa teoria. chama. Panspermia? É. Que vem aqueles bichinhos como é que chama? Tartígrado. É, veio antes dele, na realidade. Tar- Na realidade, é um tipo de bactéria. Tartígrado. É, A que ideia essa é bactéria ela vive no espaço, já, É. já localizaram, mas E a gente tem um bactéria que asteroide consegue ou um sobreviver no meteoro espaço. com Isso essa a gente consegue bactéria. provar. parece. Só que, tipo assim, beleza, mas veio da onde? Então, Mesmo que foi esse primeiro Uhum. e gerou evolução. Da onde ela veio? Onde começou o primeiro ser aí é o vivo? ponto de interrogação. Se não existe abiogênese, se a vida só gera vida, algo sem vida é impossível gerar vida, então da onde veio o primeiro ser vivo? Então, quando você chega nessa discussão, não tem pra onde correr. Cientificamente, não tem pra onde correr. Aí eles vão falar, a gente não sabe ainda a resposta. tem que ter um criador. No caso Tem aí, que ter o criador. Esse é o ponto. falando então na parte da teologia, né? Gênesis explica que a vida vem de Deus, né? É isso. Ou seja, ele é a vida. Ele é a vida. Ele é gera a vida. Nossa, rapaz, dá uma É isso aí. ilustração poderosa essa. É Chega a isso aí. arrepiar aqui. Ele gera a vida. Ele gera a vida porque ele é a vida. Assim como ele continua gerando vida hoje. A minha igreja. Porque o pecado gera a morte, A mas morte. o dom da vida vem dele. Então, assim, Isso. ele continua gerando vida. Por isso que ele é a vida. Com certeza. E vida só nele. Muito boa. Até hoje. Parabéns. Cara, é incrível, incrível. Parabéns. É uma. Rapaz. Que Ô, é nós, isso? nós tava aqui no Pascoal, velho. Olha onde nós já Isso que é foi, legal. cara. Essa é a parte legal. Você já tá no universo. Vamos no Aí você universo. Mas eu tenho um imagina. negócio, eu tenho um Incrível. negócio comigo, cara, mesmo sendo cristão, eu às vezes eu começo, até o Pará lá. Você é herege. Até o Pará lá que trabalha comigo lá, de vez em quando nós começo a comentar lá. Cara, o universo é tão grande, tem, hoje em dia na Terra tem tanta tecnologia, como que eles não descobriu vida em outro lugar, então? Então É isso aí. é um negócio que, mas volta naquela lá, e se descobrir, beleza, mas quem criou a vida ali, como que criou a vida ali?
Se nada vem do nada, tem que ter um criador. É isso aí. Se nada vem do nada, tem que ter Coisa um criador, doida. né? Puxa Cara, vida, tô- rapaz do céu, agora eu fiquei até balanceado aqui. Vai no Facebook. Gostei da aí, ó. teoria. Não, vai no Mano, Facebook. Vai no Gostei. Facebook. Tem Ó, pergunta no a Facebook. Rawane mandou assim: você diria que o segredo para conciliar tantas responsabilidades é separar espiritualidade, provavelmente a vida profissional aqui, que eu acho que ela não pôs, uma da outra, ou deixar com que uma influencie a outra? Por exemplo, sendo pastor, você já evangelizou alguém da escola? Provavelmente isso aqui. E sendo professor, você já ensinou alguém da igreja? Vixe, É Também. complexo, né? As É. duas coisas. gostei. Ó, Gostei. Eu acho que Deus nos chama para trazer o reino dele não só dentro da igreja. Isso. Então, o reino de Deus ele tem que afetar todas as áreas da sua vida quando você permite que ele seja Deus da sua vida. Então, consequentemente, é óbvio, tudo na minha vida ele tem que ser influenciado por aquele que é o meu Senhor. Então, se eu sou professor para a glória dele. Se eu vou dar uma palestra, eu vou dar essa palestra para a glória dele. Se eu vou vir aqui no podcast, se eu vou ser palhaço, se eu vou fazer uma piada, se eu vou tomar uma água, uma Coca-Cola, o que eu for fazer Falando Coca-Cola, vai ser para a glória dele. Quase Entendeu? Então, assim, é óbvio, é ser maluco, igual o Lutero foi, de pegar uma ervilha e começar a chorar, porque ele não sabia se estava comendo aquela ervilha para a glória de Deus ou não, que Lutero fez isso. Entendeu? Ele pegou a ervilha, olhou pra ervilha e começou a chorar. acho que é um bagulho que minha mãe Imagina. faria isso aí. Loucura. Eu choro da ervilha porque tem que comer a ervilha, né? Você não ia pensar duas vezes. Prefiro comer um Até lanche, porque que é muito mais nem gostoso. come Ele não ia ervilha. comer ervilha. Ele não ia comer. Cara, tem uns 4 pacotes de ervilha lá em casa, já faz uns 4 anos, já deve estar até vencido. Então, assim, é lógico, você paranoico nesse sentido, não é isso que eu tô falando. É você permitir que o reino de Deus ele afete tudo na sua vida. Consequentemente, se há a oportunidade de eu viver Deus aonde eu estou, eu vou viver Deus aonde eu estou. Lógico, sou professor, eu tô ali para evangelizar? Não. Não. Mas se há uma abertura, há uma necessidade, não digo abertura da escola, que é óbvio, a escola não vai abrir espaço para isso. Mas se eu tô num bate-papo com o aluno me pergunta um negócio sobre a minha fé, eu vou rejeitar falar? Por quê? Se é ele que tá me dando esse espaço. Certo. Agora, eu dando aula, eu tô fazendo o quê enquanto eu dou aula? Tô trabalhando. Uhum. Eu estou ali pra quê? Trabalhar. Pra dar minha aula, eu vou trabalhar. Eu não vou parar pra ficar catequizando aluno, Uhum. porque esse não é o meu trabalho. Eu recebo pra dar aulas. Então, eu estou trabalhando, dando aulas, eu vou dar aulas. Mas eu tô num momento fora da minha aula, em que eu tô num bate-papo com o aluno, que ele precisa de ajuda, e ele me pede essa ajuda, e ele me dá essa abertura pra falar de Deus com ele. Vou falar de Deus, por que não? A Não tem nada de faixa- errado nisso. A faixa etária dos seus alunos é que idade, mais ou menos? Ali eu dou aula do 6º até o 3º colegial. Então a gente pega molecada de 11, 12 anos, Até os 17. até os 17, 18 anos, tem alguns já com 18 Eles lá. sabem que você é pastor, Sim. sabem? Sabe? E assim, algum aluno com alguma dificuldade já chegou te procurar para pedir Já. conselhos pastorais? Também, Já? já. Puxa vida, que legal, hein? E aí que vem a questão das palestras, né? Isso, Que é legal pra puxar o o assunto. assunto. Por que que eu comecei as palestras? Vamos lá. Por causa dessa molecada vir procurar ajuda. E eu percebi que, dentro da escola, eu não posso ser só pastor. Porque realmente, necessariamente, nem todo mundo ali tá precisando de Jesus. Talvez ele tá precisando de uma ajuda psicológica. Talvez Certo. ele tá com um problema de ansiedade, que por mais que eu fale de Jesus, não vai resolver o problema. Ele precisa de uma ajuda mais profissional, vamos dizer assim. E aí que veio esse outro espaço dentro da escola. Então, lá em 2018, eu comecei um trabalho junto com a rede protetiva da cidade para descobrir quais eram as vulnerabilidades das crianças e adolescentes nossas aqui em Bebedouro. Então, eu dentro de uma ONG, eles contrataram essa ONG, a ONG me chamou, que eu já conhecia o presidente da ONG, sabia que eu morava em Bebedouro, me conhecia, ele falou, Juninho, preciso disso. Pode falar o nome da ONG? Macanudos. Macanudos. É uma ONG lá de São Paulo, do amigo meu, Thiago Torres.
que também é psicanalista, inclusive. E aí o Thiago Torres me conhecia já, conhecia de contexto de igreja também. Aí o Thiago falou, ó, surgiu a oportunidade, a gente vai fazer uma pesquisa na cidade e eu quero alguém que eu confie para gerar isso daí. E aí ele me chama para participar. Então a gente começa um trabalho junto à rede protetiva da cidade, a Lucimar e tudo mais, o pessoal do Conselho Tutelar, né, o CRAS, o CRES, a gente começa um trabalho junto com eles para desenvolver uma pesquisa para saber o que a cidade estava precisando e qual era o pior problema da cidade. E vendo todos os problemas da cidade, que a gente percebeu, o principal problema da cidade era emocional dentro das crianças e adolescentes. Então, não tinha como eu trazer uma resposta, garganta. Falar muitas, garganta seca. Trazer uma resposta para a cidade só como professor. Eu falei, eu preciso dar uma resposta melhor para essa cidade. Você via que precisava demais. Eu não vou conseguir resolver o problema de uma criança, eu como professor, ou mesmo até como um psicanalista, ou como palestrante, eu não vou conseguir resolver o problema dela, porque na casa dela ela está sendo abusada sexualmente. Meu Deus do céu. Eu não consigo resolver esse problema. Mas eu posso ajudá-la a lidar com as emoções dela dentro disso. E passar o problema para quem sabe resolver. Que é o conselho tutelar, a polícia, ou seja lá quem for. Então, quando a gente identificou os problemas, a gente sentou com a rede protetiva, fizemos reuniões com a rede, e a rede começou a trabalhar. E aí foi direcionado pela rede para que eu fosse às escolas fazer palestras dentro dessa área emocional. E aí eu começo as palestras, principalmente Setembro Amarelo, né, que é a questão do suicídio, né, e abriu-se uma porta escancarada lá em 2019 para a gente entrar nas escolas para falar de emoção. Então eu fui dar palestra em várias escolas, não só da cidade, como da região, que eu comecei a dar essas palestras. E aí começou no meu coração o desejo de trabalhar com isso. Falei, por que não? Já tô dentro da escola, por que não me preparar mais para receber essa molecada e dar um suporte mais profissional? Mesmo eu não assumindo, óbvio, como psicanalista daquele adolescente. Porque eu sou professor dele dentro da escola. Eu não vou ser psicanalista dele. Não vou ser psicólogo dele. Eu vou indicar o melhor caminho, mas fazer um primeiro atendimento para poder entender o que está passando na cabeça dele e saber qual o melhor caminho, não, o caminho é espiritual, vamos encaminhar ele para um problema espiritual, não, o caminho é um psicólogo mesmo, vamos encaminhar essa criança para um psicólogo. Eu precisava de um trabalho melhor, eu precisava entender melhor como funcionava isso. Aí eu fui estudar psicanálise, né, que ainda não acabei. Então eu comecei a estudar psicanálise em final de 2021. Poderia acabar em 1 ano, mas eu tô ali me debulhando mesmo, tentando entender ao máximo, ao mesmo tempo que a gente faz um monte de outras coisas, então eu não consegui finalizar o curso ainda, né? É um curso que você pode terminar até em 1 ano, mas pode perdurar até 5 anos o curso que eu tô fazendo. Entendi. Então ele dá essa abertura online, totalmente online, então eu consigo fazer isso. Então ainda estou em percurso, pretendo acabar até o meio do ano que vem, se Deus quiser, né? Até 2025 a gente tem que terminar esse curso. Mas por quê? Porque eu vi que eu precisava desse apoio maior, preciso entender melhor como funciona a cabeça deles. Eu entendi. Né? Deixa eu perguntar para você, pastor, você já chegou a fazer alguma pesquisa de qual área emocional as crianças mais necessitam, assim, de cura? O principal problema deles é não saber lidar com a frustração hoje. Frustração? É. Ou seja, O ouviu o não adolescente, do pai, o ouviu o não da adolescente não mãe. sabe lidar com frustração. Então isso gera nele muita ansiedade, porque ele não sabe resolver esse problema da frustração. Então, nossos adolescentes, eles receberam tudo dos pais. E os pais não sabem dizer não. Até como professor, não precisava nem ser psicanalista para isso. Como professor, já dá para identificar Já isso. dá para identificar esse Porque problema. você chama o pai para conversar, muitas vezes você percebe que o pai, o moleque é um cão dentro da escola, quebra tudo, quer saber de nada,
louco, velho. Aí você chama o pai e a mãe, o que o pai e a mãe faz? Ai, tadinho, é porque isso, é porque aquilo. Ah, entendi. Não é porque isso, é porque aquilo. É porque simplesmente você não ensinou ele que a vida não é bem assim. Que ele vai ter que ralar muito pra ele conseguir alguma coisa. Não é tão simples assim a vida. Infelizmente, ele não aprendeu isso ainda. Eu entendi. Então, só de como professor, dava pra perceber isso. Só que o que gerou na cabeça dessa molecada essa falta de lidar com os problemas? Ansiedade. Então, hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Brasil é o país mais ansioso do mundo. Desde 2019, a gente já era o país mais ansioso do mundo. Isso foi potencializado pós-pandemia. Hoje, Brasil, a gente estima que tenha pelo menos 30% da população sofrendo com ansiedade, Ah, eu faço parte. tá? Então, assim, a gente tem pessoas ansiosas em todas as áreas, tá? Quem seria o culpado disso? Aí a gente tem um monte de culpado. Um dos culpados é, sim, a falta de cuidar de frustração, sim. Você acha que a tecnologia também? Tecnologia também, tá? Você imagina, ó, vamos pegar, o Cury fala isso. O Cury dá esse exemplo, que é muito legal. Você pega o Leonardo da Vinci. Ah, O cérebro do Leonardo da Vinci pelo amor de Deus, no computador. era um computador. Quanto de informação Leonardo da Vinci conseguia obter em um dia? Se ele Perto de quisesse, hoje- muito. É, mas perto de hoje, Mas quanto a abertura para conseguir essa informação ele tinha? Quantos livros? Ele tinha internet? Não. Ele tinha televisão? Não. Ele tinha não é celular? nada. Ele tinha inteligência artificial para perguntar o que ele quisesse? Ele não tinha nada disso. Então a quantidade de informação que o cérebro dele recebia em um dia não chega nem a 1/10 do que hoje uma molecada recebe em um dia na escola. Aí ele recebe toda aquela informação na escola, mexe no celular o dia inteiro, chega em casa, ele vai estudar. O que ele vai fazer? Pegar o celular, ligar a televisão e vai estudar ao mesmo tempo. Ele tá com 3 informações ao mesmo tempo no cérebro. Imagina o tanto de informação que está sendo processado no cérebro. Por que a gente não dorme bem? É informação demais o dia inteiro no cérebro, seu cérebro não consegue desligar. Aí você dorme 12 horas na noite. Você chega no outro dia, acorda, parece que você não dormiu. Tá cansado. É. Por que você não descansou? Rapaz, informação. nono episódio Em do casa- podcast que É. já me ensinou já, então tem que desligar um pouco. Em casa nós temos uma regra com as crianças lá. Minha menina tem 9 e meu filho tem 2. Não passar de 16 horas Não. no celular. Durante a semana, eles não usam celular. Tanto o menino de 2 anos, Só que tá tablet. começando agora, não nada. Televisão. Mas chega da escola, se tem tarefa, já vai fazer tarefa. Se tem, como minha filha tem alguns cursos que ela faz durante o dia, vai pro curso, na hora que chega, dá um tempinho, ela liga a televisão, É só que isso aí. logo ela já capota porque tá com sono, né? Durante o final de semana, ela tá liberada ao celular, se eu não me engano, tá aqui, tem aqui no Family aplicativo, isso, Family Link, eu libero das 11 da manhã às 18 horas da tarde. Porém, às vezes tem que brigar com ela. Por quê? Meio período. Ela tá com o celular na mão, o Henrique, meu filho, tá com o outro celular na mão e a televisão ligada. Recebendo muita informação ao mesmo tempo. Sem Rapaz, eu necessidade. fico de cara. Aí você vai falar com um ou com o outro, Nem te E, responde. cara, a gente faz isso. você tá falando tá assim, ó. E a Tá gente. brabo E não é mesmo. só a molecada. A gente Nós faz adultos isso, é cara. desse jeito. Vai pro trabalho. Você pega a galera no trabalho. Se o cara tá com o celular do lado, ele vai mexer no celular. Por isso que tem muito emprego, por exemplo, que proíbe o funcionário usar celular. de estar com o celular ali do lado. Tô achando que eu Proíbe. sou um Tira a adolescente. Porque vai tirar a atenção dele do que ele Tira tá a fazendo, atenção. ele vai fazer cagada Eu no trabalho. conheço pessoas, não vou dizer nome, que dirige É assistindo filme. É isso. Eu conheço Entendeu? pessoas que tá na rodovia e assistindo filme ao mesmo tempo. Conhece muito bem. Olha a essa pessoa. responsabilidade, irresponsabilidade dessa pessoa. Então, assim, Desgramado, hein? aí você imagina o cérebro, como tá o cérebro da galera, não só de criança e adolescente, da população mundial. É isso aí mesmo, é a população. Como é que tá o cérebro dessa galera recebendo informação pra caramba? Ué, mas é E igual nem fala- precisa ir muito longe. Televisão. Se a gente fala só de televisão. Hum. A gente assistiu uma novela há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Tava assistindo uma novela,
Você tem os personagens da novela, Pantanal. você vai ter o tempo de comercial. Quantos personagens aparecia por comercial? Quanto tempo de comercial? Você ia ter ali mais uns 3, 4 comercial no máximo. Por aí. E próximo comercial ia repetir os mesmos comerciais. É. Isso. Então você tem pouca informação mesmo assim lá atrás, quando a gente já tinha tecnologia. Hoje como é? Hoje você pega o celular, você tem um history de 15 segundos que te deu informação. Os próximos 15 segundos você recebe outra informação. Os próximos 15 segundos você recebe uma outra informação. Tem comercial no meio do negócio. Boa. Cara, o cérebro não frita. Streaming tá com isso, Capacidade para receber essa informação a gente tem no cérebro? Tem. né? Capacidade tem. Processar essa informação no cérebro. Aí é o É, problema, aí que- né? Aí tá a Entendeu? coisa. Capacidade a gente tem de memória, de memorização. Mas processar essa informação, o que gera nessa galera? Ansiedade. Ansiedade. Um negócio que o Augusto Cury gosta de chamar de síndrome do pensamento acelerado. Então, esse tipo de problema é gerado por conta desse tanto de informação que a gente recebe. Então, temos um mundo ansioso. Qual o país que mais mexe em rede social no mundo? É o Brasil? É o Eu Acho que Brasil. é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Não acredito. Que nisso. fica mais tempo em rede social no mundo. É o Brasil. Eu faço essa pesquisa com a molecada, é muito legal. Dou aula de tecnologia também na escola. Né? E aí Uma função. hoje o professor dá aula de tudo quanto é coisa, não só dá a sua matéria. Muito bom. Né? E aí uma das áreas que eu gosto de dar aula na escola é de tecnologia. Aí eu viro para eles falar, abre seu TikTok, seu Instagram, rede social que você mais gosta. Vai lá nas configurações e vê o tempo médio de gasto por dia que você tem. Tempo de gasto por dia dessa molecada é de no mínimo 8 horas. Rapaz. 8 horas o celular ligado naquela rede social. E lógico, tem dia que ele vai gastar 10 horas na rede social, tem dia que ele gasta 5. Mas em média, a maioria deles 8 horas na rede Final de social. semana 16, 18. É isso. 8 horas recebendo informação. Eu assim. já vi o moleque 20 horas, que ele O problema abriu é a pra mim na informação hora. que recebe, Mais de né? 20 horas no celular. Ele dormiu naquele dia Ah, pelo amor de só Deus. 4 horas. O resto do tempo ele estava na rede social o tempo inteiro. Mas assim, o problema é também a Rapaz, informação 20 que horas é muito recebe, tempo. né? É muita coisa. E muita Ele informação. não fez nada o dia inteiro. Ele ficou no celular o dia inteiro. E nem Concordo. dormiu. E como que ele ficou assim, ó? Literalmente. Entendeu? É um absurdo, cara. O problema é a informação que a pessoa recebe também, né? Às vezes é algo, não sei, Supérfluo. Que que crescimento que ele ajuda vai a ter? mente, que ajuda você a desenvolver alguma coisa. Não, O mas que ele vai aprender ali? são coisas É banais, cara. só coisa fútil. É a vida do outro. Hoje você pergunta que pra ele uma criança cozinhou, o que que ela ele tá quer ser, é comendo. youtuber. Aí a Ah, pessoa. eu quero ser quer dizer, youtuber. eu quero ser influencer. Eu quero ser influencer. Quero Não, ser é youtuber. youtuber. Quero isso, quero Aí você- conhecer o youtuber. Aí você pergunta, você sabe falar bem? Não sabe nem Vou fazer filmar conta. você um vidinho, vai. Aí você dá na mão, eu faço isso na escola. Ah, Aí você fala, ó, te dou um texto aqui, lê o texto, eu vou gravar vocês fazendo esse texto, vai. Como se fosse o youtuber. E aí? Trava. A hora que você ligar a câmera, trava. Eu falei, vai ser o youtuber. Quem que vai assistir teus vídeos? Você falando desse jeito? Você não consegue nem falar na frente da câmera. Você não consegue nem ler um texto. Você acha que youtuber não faz roteiro, né? Isso. Cheguei aqui pra estuda pra gente caralho. conversar o podcast, né? Já tinha passado algumas informações, mas o que vocês fizeram? Ó, o que você faz? O que Ah, a gente nós vai falar? é... Entendeu? É um roteiro. Mas, tipo assim, é o roteiro. A Muda, gente tá no- muda durante, A gente- tudo bem. Faz parte do podcast, inclusive. Podcast é assim, vai se construindo e tudo bem. Mas você tem um roteiro. Um O que mínimo de ajuda roteiro pra nós somos a seguir. nossa audiência, porque Entendeu? nós mesmos... Você tem um mínimo de roteiro pra seguir, né? Tem mais pergunta? Pega aí, gente. Ô, Júnior, Vai e interagir. a tecnologia em si tá atrapalhando muito a parte da escolaridade do pessoal? Já contando com IA, todas essas coisas. Te falar que eles nem sabem usar ainda direito, cara. Se eles soubessem utilizar a tecnologia que eles têm na mão, Então corta essa parte aí. Deixa cortado essa parte que aí. é o que eu fico mais louco ainda. Tipo assim, e-mail é um negócio que se tornou real pra essa molecada na pandemia. Eles não sabiam que era e-mail antes da pandemia, Acho. Não, mas entendeu? se Se marcar. tornou porque foi obrigado. Uhum. Porque eles foram pro online pra entrar no Meet, pra entrar no Uhum. Google, né, Estudo e não sei o quê. Eles precisavam ter um e-mail. Mas você vai ver, não sabe Entendeu? mandar um e-mail.
Muitos não sabem mandar e-mail. Só tem um e-mail, porque Sabe você que precisa tem do e-mail pra e-mail. entrar no Facebook, no E-mail é Instagram. pré-histórico. Só. Mas não Entendeu? sabe Mandar enviar e-mail o e-mail. pré-histórico. Mas não sabe a função daquilo ali, porque tem inúmeras funções. Você pegar do Gmail, por exemplo, você ter um Gmail, você tem inúmeras funções Vixe. dentro daquele negócio. É um leque. Eu lembro que quando, Entendeu? pra você ter um Gmail, você tinha que ser convidado pra ter o Gmail. Não era Hotmail, olha só. Não, eu cara. tenho o meu da Eu Hotmail tenho até um hoje. Hotmail. Eu tenho DerekGatinho@hotmail.com. Ah, deixa eu mostrar aqui, rapaz. Eu tinha 12 anos, rapaz, quando eu fiz esse e-mail aqui. Aí, ó. É. Lembra, né? Pior que tinha os e-mails feios dentro, né? cara? Pior que tinha, viu? Derek Gatinho. Eu não vou nem falar o meu, vou deixar Eu quieto. também não vou falar o meu. Eu só tive o Hotmail porque você precisava falar no MSN. Sim. É. Senão você não conseguia. Isso, é. E aí veio Então, o Orkut mas na depois. época, pra você ter Gmail, não era todo mundo que tinha Gmail. Eu lembro. É. Quando alguém chegava com Gmail, eu falava, nossa, eu quero fazer isso. Na Nossa, época tem do que ser Orkut. convidado, é isso, Na época do aquilo, Orkut. Na época do aquilo outro. Orkut, né? O Facebook também, Hoje quando em dia, começou. cara, as crianças não sabem o que é isso. Puxa vida, Nem nós tá imagina. velho mesmo, hein? Nem Ele imagina. tá pesquisando Tô na ali. merda, tô pesquisando não, tô entrando no meu e-mail aqui pra ver que é verdade. Olha, Tô me sentindo. Os meus tinha tudo a ver, só com como eu era muito vidrado em teatro, então tudo que eu colocava tinha teatro. Era Paulo Teatro, Teatro e Vida e. Não, você Paulo imagina. Alice no País da Eu falo pra Maravilha. molecada, falei, cara, se você soubesse usar a inteligência artificial pra gerar uma pesquisa pra você, você ia ganhar. Não é ruim pra mim, eu como professor, eu quero mais é que eles usem mesmo a inteligência É artificial. porque é o futuro, né? Porque não só por isso, porque se ele souber usar essa ferramenta bem usada, ele vai ter a informação real do que ele precisa, De tudo. entendeu? Então, beleza, vou fazer a pergunta ali, mas ele sabe fazer a pergunta? Formular. Ele certinho. sabe formular? Então, às vezes, não consegue nem formular o que ele quer da inteligência artificial. Então, se ele soubesse fazer isso, nossa, já ia ser um ganho enorme. Rapaz. Aí, Entendeu? ó, o e-mail aí embaixo. Ó. Cadê, gente? Aqui, ó. Cadê? Em Ixi. cima lá. Pega o óculos, velho. Derek Gatinho. Não tô achando. Ah, Rapaz, meu da Deus, cozinha, eu tô aqui, vendo ó. daqui. Ah, agora eu vi, azulzinho. agora eu vi. Pelo amor de Deus, gente. Derek Gatinho. Ai, meu Ah, Deus. é do lógico. céu. Coisa linda, E rapaz. hoje tá como? É. Derek fofinho. Derek fofinho. Derek Gatão agora. Derek fofucho. Garfield. Ai, que só gosta de mãe. lasanha. Ô, professor, mudando um pouco de assunto. Eu faço- Poxa, O que Paulinho, papo professor gostoso, hein? Paulinho. Rapaz, eu não sei se eu te chamo de professor, de De pastor, pastor. de, Tá Júnior. revezando, né? de mestre. De Júnior. Ai, Júnior. Ai, Júnior. Não, depois ela vai contar pra ele isso aí. E depois ele fala, falando baixinho. Falando Não baixinho. Falando baixinho, falando no off. Ó, você acha que essa cultura woke de hoje em dia tá influenciando também a mente dessas crianças aí? Que cada hora um quer ser uma coisa. Você consegue ver isso nas salas de aula aqui no interior? Porque eu sei que na capital tem bastante Sim. disso, né? Na realidade, a gente consegue ver por causa do que eles consomem. Então, assim, quando a gente fala da cultura woke, por exemplo, a questão do gênero, né? Essa discussão do gênero. E isso está espalhado para todo lado. Certo. Então, inclusive dentro da escola. Né? Você imagina, de novo, professor de biologia e ciências, vou falar de sexualidade. É, exatamente. Entendeu? Ninguém Então, melhor para falar sobre isso do que um professor. Aí é o que eu falo para eles assim, né? Eu tenho que tomar um cuidado enorme do que eu vou falar com eles. Para que eles não entendam errado. Porque não existe crise mesmo. Se ele quer ser o que ele quer ser, o problema é dele. Ali minha função é ensinar. Ensinar o quê? O que a ciência diz. Entendeu? Então, o que a ciência diz sobre gênero, por exemplo? Né? Existe 2 gêneros. Não, porque ela não fala de gênero. Ah, Ela fala de... Gênero é uma questão social. É sexualidade, né? É uma questão de social. entendi. Não é uma questão biológica. Entendi. Então, dentro da biologia, é macho e fêmea. Macho e fêmea. Então, a gente não está tratando o ser humano dentro da biologia como um ser animal dentro do grupo animal, parente dos primatas, é macho e fêmea. Evoluído dos primatas. E acabou. O que esse macho e fêmea, que é um ser pensante, vai fazer com o corpo dele, não é uma questão biológica. E aí, sim, aí vem a discussão. Ah, mas
a questão do cara nasceu gay. E aí? Isso aí. E O aí, que vocês Derek? acham? Pra mim, não. É o que vocês acham, porque vocês Na- não têm informação científica disso. É, Eu vou falar. na minha opinião, não. Mas pensando em ideia de vocês. Pensando em ideia, se a pessoa já nasce gay, na minha opinião também não. Pra mim ela se torna. E aí, ideia? Ai, E cara. aí, Derek? Como que Sem eu vou se enrolar, falar dá isso? pra gente Não, falar. porque eu tenho parente que, tipo assim, é gay. Ah, Só que você via, cara, desde os 4, 5 anos, o jeito da é, pessoa, eu entendeu? pensei Então, nisso também. Eu fico meio... Aí com vocês eu posso fazer isso. Na escola não, mas com vocês eu posso dar resposta teológica e resposta científica. Vamos lá. Uhum. Então, resposta científica, não. Ninguém nasce gay. Como é que eu sei disso? Existem vários trabalhos genéticos procurando o tal do gene gay. Porque se fosse biologicamente, a pessoa nasce homossexual biologicamente, então deveria ser encontrado um gene ou vários genes que Diferente. determinam que ele vai ter uma tendência homossexual. Fizeram esse estudo, chamaram quase 500 mil pessoas Vixe. para olhar o gene deles e procurar no gene deles Algo diferente. algo que determinasse o que ele vai fazer de opção sexual. Não tem, nem de hétero. Tem determinando o que vai ser da biologia dele. Eu não tô falando só do gene gay, não tem o gene hétero também. Uhum. Tem o gene que determina que ele vai gerar um órgão sexual masculino ou um órgão sexual feminino. Que pode ter má formação. Que E aí, pode ter Derek? mutação. Isso é uma resposta científica. Mas não determina a opção dele. Seja ela hétero ou gay. Não Certo. interessa. Não tem nada que determina. O que a gente descobriu? Existem genes relacionados a essa opção? Sim. Mas que vão ser influenciados do que acontece da área externa também. Eu acho que tem muito Então a isso. sexualidade humana, ela é, cientificamente falando, tá? Ela é tão complexa que a gente não pode falar que existe um gene, ou 2, ou 10. Existe um complexo de coisas genéticas e fora da genética, social, contexto social, que ele vai ser influenciado para ter essa opção sexual, seja ela hétero, seja ela homossexual. Tá? Uhum. Resposta teológica. Vamos Aí lá. é outra resposta, né? Resposta teológica. É óbvio que não nasce gay, mas ele nasce pecador, Olha. que vai além do gene dele. Todos nós, por causa do pecado original, nascemos Nascemos pecadores. pecadores. Com essa tendência pecaminosa, com a maldade no nosso coração. Sendo cristão, entendo eu que a homossexualidade é pecado, logo, ele nasceu pecador e sim, com tendência homossexual. Assim como eu, heterossexual, tenho problema com fornicação. Se eu não tomar cuidado, o que eu vou fazer? Eu vou ver pornografia, eu vou me fornicar, eu vou procurar outra mulher se eu não tomar cuidado. Mesmo sendo casado, se eu... Ah, você é pastor, e daí? Eu sou homem, se eu não cuidar da minha vida sexual, eu vou pecar. Como qualquer outra pessoa. Logo, eu nasci pecador. Seja hétero ou gay. Eu Qualquer. nasci pecador. A minha luta heterossexual é uma, a luta do homossexual é outra, mas é a luta contra o pecado que todo mundo tem. Logo, todos nascemos pecadores, carecemos da graça de Deus. Então, como teólogo, ninguém nasce gay, mas nasce pecador. Nasce pecador. E você pode nascer com esse pecado. E o que você vai fazer com isso? Vai matar a carne todo dia, vai pra cruz todo dia, vai chorar todo dia, igual eu faço com o meu pecado heterossexual. Ué, qual a diferença? A sua luta é diferente da minha, Mas é um leão por dia do mesmo jeito. mas é a mesma coisa, cara. É luta contra o pecado. Então, e a gente tem alguns trabalhos com isso também, né? A gente, imagina, eu trabalho com adolescente, cara, dentro da igreja, não só na escola, mas dentro da igreja. E você vai ter dentro da igreja gente com tendência homossexual que você vai ter que tratar. Como irmão, como pastor. E o que você vai fazer com esse cara? Vai amar?
não é aceitar o pecado dele. Não. Não é isso. É caminhar com ele. Do mesmo jeito que eu não aceito o fofoqueiro. E vou mandar ele mudar de vida. Do mesmo jeito que eu vou tratar o problema do adúltero. Do mesmo jeito que eu vou tratar o problema do mentiroso. Eu vou tratar o problema do homossexual. Ele tem que deixar de ser. Porque se ele é... Esse é o problema. Tá, eu luto contra isso. Amém, mas se é... Se ele se define ser... Então você tá definindo sua vida em cima de um pecado. Ah, mas Deus me fez assim. Não. Deus não te fez pecador. É uma opção sua ser pecador ou não. É uma opção sua ser pecador. O ser é ser filho de Deus. É para isso que ele nos chamou. E o filho de Deus não tem pecado. Jesus não tem pecado. Filho de Deus não tem pecado. Isso. Então, eu não sou pecador. Eu luto contra o pecado. Eu não sou mais um pecador. Que agora sou filho de Deus. Como filho de Deus, eu vou matar o pecado todo dia. Eu vou lutar contra o pecado todo dia. Vai ser difícil. Tem dia que eu vou cair e vou lá de novo chorar nos pés da cruz. Mas eu vou lutar contra o pecado. Assim como todos nós, né? Todos nós. Mas assim, você acha que essa moda da cultura woke tá tirando muita... Vamos dizer assim, vamos falar na parte cristã e na parte social, né, da nossa vida. Você acha que essa cultura woke está influenciando muitos jovens e esses jovens acabam indo não porque ou porque nasceu assim, ou porque, mas por influência de outras pessoas? Eu acho que Na não. verdade, a minha pergunta é assim, né, para esclarecer melhor. Isso tem chegado na nossa cidade? Tem, mas assim, de modo muito sutil ainda. É muito sutil. A gente percebe isso nem tanto por causa do dia a dia nosso. A gente percebe essa cultura por causa da televisão, por causa do celular, por causa da internet, por causa dos filmes. Mas a gente não vê isso no dia a dia, claramente. Entendeu? Uhum. Mesmo a crise que a gente tem, né? Ah, e os professores, né? Eu tô dentro da escola, eu tô vendo. Pelo menos nas escolas que eu passei, não vejo uma doutrinação dos professores. Tem professores que sim, têm a sua opinião formada, defendem a sua opinião, e é direito dele defender a opinião dele. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente vê os adolescentes hoje não aceitando qualquer opinião de forma fácil. Eles estão debatendo as opiniões. Ah, é? Então, ele também tem a opinião dele. Vai respeitar a sua opinião, mas ele também vai continuar defendendo a opinião dele. E tem hora que ele vai discutir, tem hora que ele vai falar, inclusive com os professores. Né? E os professores, pelo menos aqui, falando na nossa realidade, né, Bebedouro, os nossos professores aqui respeitam muito. Vão debater. Porque é a função dele debater. Estimular a mente do É jovem, né? lógico, é a função do professor, ele vai Isso. debater. Do mesmo jeito que eu, a hora que eu tô falando de evolução, Uhum. eu vou falar de evolução como se fosse uma verdade, ao mesmo tempo que eu vou falar do criacionismo como é uma verdade, e eu vou falar, você que tem que opinar agora, qual que é a sua opinião. Você que tem que discutir isso. O que você acredita? Pra que caminho que você vai? Não sou eu que vou te falar o que você tem que ser ou deixar de ser. Certo. E os professores têm feito isso. A gente vê isso na escola. Né? Não só aqui no Pascoal, como outras escolas que eu passei. Passei na Abílio Manuel, passei no Marques, aqui em Bebedouro, passei no Orlando França. E sempre vi isso nos professores. Né? Então, lógico, tem professor que vai defender com unhas e dentes as suas ideias. Assim como eu também vou defender a minha quando eu precisar defender, ué. Né? Mas num ambiente de respeito. Uhum. Num ambiente de respeito. Em sua maioria. A gente vai ter os caramala. Um ou outro ali. Sempre Do mesmo jeito que tem no meio dos alunos. Um cara mala ali que vai querer te quebrar toda hora. Entendeu? Sempre tem. Em todo Né? lugar. Em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar. Que seja só pelo esporte, né? Só pra ver o circo pegar fogo. E Né? sobre qualquer assunto. E sobre qualquer assunto. Não é sobre No religião, Facebook, nada, né, é que qualquer seja. coisa. Então, assim, Tanto mas especialista. Bebedouro eu não vejo tão forte assim. Vejo, sim, que está presente na cultura. Já é algo da cultura. Mas não vejo algo tão forte assim em Bebedouro ainda.
como a gente vê pela internet em outras cidades. Na capital tem bastante né? disso, né? Tem gente agora que se identificou como cavalo, poxa vida. Você tem? Eu tô te falando sério. Tem, Tá cara. de brincadeira. Ah, né? é sério, esquisito, cara. sério. Eu tô vi um falando cara cerveja ficando esquisito. com um cachorro, o outro cachorro saiu correndo atrás do cara. Aí você viu o cara correndo de É duas a pernas, né? involução, né? É A tal da evolução agora tá Pode ser virando Darwin ver involução. Acho que se Darwin ver isso, Darwin se dá um tiro na Qual é cabeça. a vantagem evolutiva em se achar um animal, né? Você viu lá um vídeo lá, os caras, acho que é em São Paulo, reunido, um segurando o outro Pela coleira. com coleira. Não, esse aqui é meu cachorro. Quando ele veste a coleira, quando ele põe a máscara, ele se torna... Ah, meu irmão, Não, falando disso daí, acho que nem Batman é tão louco igual esses eu não caras. lembro, velho. eu não lembro qual que Tenso, cara. eu não lembro qual que é o país, não sei se você chegou a ver essa reportagem, que o cara gastou uma grana violenta pra ele se transformar num cachorro. Ah, isso é bobo. No Japão. Foi no Japão? Eu vi. Cara, é No inacreditável. Japão. E ele se arrependeu. Eu fico É uma pensando como loucura, um professor de biologia olha isso daí. Tô gastando uma grana violenta pra parecer com um elefante. Tô quase. Todo final de semana, começo na quinta o treinamento, vou até domingo. Ai, Eu fico pensando como um professor de biologia olha e vê uma situação dessa, cara. Os caras latindo no meio de uma praça, meu. Ah, pelo amor de Deus, eu acho que eu fico... Mas que é que isso? complicado. Eu sou muito velho pra isso. pra Tem, esse- tem Não é possível. tem no Discovery lá, o cara que se O identifica cara como... barbado, mano. O cara barbado, latino. É meu cachorro. É o outro bebê, já você viu vem o que é o segurando. Bebê, O que é o o bebê? bebê. Você viu o que é o cara Ah, que é o eu tô bebê? procurando uma mamãe pra mim. Mano, o meu colchão dá a Cara, é o fralda do bebê, cara, é o cara. bebê. Agora Ai. imagina a fralda pra mim, mano. Tá Não, louco? que- O cara é maior que eu. Acho que essa cultura a gente tem que tomar cuidado, principalmente, né? Como a gente tem falado de adolescentes aqui, né? O quanto essa cultura vai influenciar para novos pedófilos. Vixe. E já tem, hein? Então, assim, Já tem. normatizar aquilo que não é normal. De novo, o cara quer ser o cachorro, quer ficar latindo lá, mijando no poste. Pelo amor de Deus. Na casa dele, problema dele. Ele quer comprar um hidrante lá e colocar no banheiro dele, problema dele. Entendeu? Vai saber. Entendeu? eu vi já no hidrante. Mas é lá na casa dele. Vou chegar em casa hoje e vou Entendeu? cagar na caixinha de areia dos gatos. É bem isso, entendeu? Derek Gatinho. Aí, ó. Devia Aí, ter ó. falado não. Ah, você foi falar, ó. Aí, ó. Não, mas, tipo assim, o problema é isso fora da casa dele. E isso influenciando outros pra achar normal o que não é normal. Exatamente. Entendeu? Você falou o ponto Então, chave. assim, e a gente não tá falando aqui de moralidade por causa do conservadorismo cristão. A gente Não, tá não, falando não. disso, cara. A Sociedade. gente tá falando de proteger as nossas crianças e adolescentes contra algo que é considerado crime. É lógico, pedofilia em si não é crime. Esse é um problema da nossa lei também. Aí é outro problema de vulnerabilidade. Pedofilia não é crime, pra quem não sabe. Essa... Pedofilia, pra nossa lei, é doença. É, Achar é verdade. um né? Jack no meio da rua aí, tá lascado. Então, assim, o que é a pedofilia? É o desejo de. O desejo de não é contra a lei. Até aí, tudo bem. Tá, mas esse desejo de tá influenciando nele no quê? Ele fica vendo vídeo de criancinha na internet, seguindo criança, conversando com criança. Aí já é outra pegada. Puxa lá e vai cair. Entendeu? Então, assim, a vulnerabilidade da criança, a gente tem que tomar cuidado. Então, o quanto uma cultura pode influenciar no risco contra as nossas crianças e adolescentes. Então, achar que é normal o que não é normal. Se isso influencia nesse nível, a gente tem um grande problema de cultura. Porque a gente está regredindo a cultura. Com certeza. Então, existe uma involução Involução. da cultura. Essa involução a gente tem que lutar contra como sociedade. Não estou falando de religião, estou falando como sociedade. A gente tem que lutar contra isso daí. Então, se isso só influenciasse na sexualidade das pessoas, mas não é. Influencia em tudo. Influencia na atitude agressiva dela. Influencia em, como a gente falou no começo da live, como a pessoa enxerga o mundo. Pô, cara,
vamos voltar às origens e pensar de novo o que que é viver em sociedade, né? Viver em sociedade, a gente está tentando fazer o quê em viver em sociedade? O que que vocês acham? Pô, vamos participar. O que que vocês Vamos acham que é viver em sociedade? Por que que virou cidade? Qual que é a intenção de virar cidade? E pra um Uma ajudar o outro. organização, Respeito, acho. respeito, né? Inclusive, nós temos as leis para isso. Eu né? vi As uma leis é pra pesquisa que a o gente primeiro ensinar a indício, respeitar as pessoas. primeiro indício de sociedade, de sociedade inteligente foi, acho que, um osso de um fêmur curado. Porque que acontece? O pessoal era, antigamente, lá atrás eles eram Nômades, né? nômades. Então, quer dizer, um osso curado significa que alguém teve paciência para tratar aquela pessoa, para ajudar e para E conseguir. ficou parado ali. Isso, exatamente. E ficou ali em vez de ficar andando. Eu acho que viver em sociedade é que nos define, que nos separa dos animais irracionais. Por que que existe hoje um êxodo do sítio para a cidade? Por quê? É muito mais fácil viver na cidade. Hum, É muito mais fácil eu ir no mercado, comprar o que eu preciso, do que eu ter que produzir. produzir isso. Então, por que começamos a viver em sociedade? Porque a gente divide as funções, em vez de eu ter que fazer várias funções no mesmo lugar. Então, um cara que vive no sítio, ele tem que fazer tudo. Ele tem que cuidar de água, ele tem que cuidar da terra, ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem que matar, ele tem que cozinhar, ele tem que fazer tudo, Uhum. construir a casa dele. Quando você vai para a sociedade, você precisa fazer tudo isso? Não, Não. você tem Não. pessoas que Só vende fazem. seu trabalho só. Eu vendo É. trabalho. Eu vou fazer o meu Ou trabalho seja, mais dentro da organizado. sociedade. Essa organização em sociedade, ela facilita a vida. Tá? Por isso que vivemos em sociedade, é para ser mais fácil. Uhum. Só que quando eu permito algo entrar na sociedade que traz ela para trás, eu tô atrapalhando o que é viver em sociedade. Eu tô regredindo como sociedade. Porque eu tô permitindo existir algo na sociedade que atrapalha ela existir de verdade. Com certeza. Então, quando eu permito algo que influencia diretamente na saúde emocional, na saúde física, na saúde espiritual das minhas crianças que vivem nessa sociedade, qualquer coisa, a pobreza, a fome, não estou falando só de sexualidade. Se eu permito essas coisas existirem e elas ser considerada normal na minha sociedade, eu estou evoluindo como sociedade. Aí, podemos ir pro outro lado, que eu gosto de fazer esses links, né? Uhum. De novo, Deus nos chamou para estarmos trazendo o reino em todas as áreas. Por que que eu me meto em tanta coisa? Por que que eu sou pastor, professor, palhaço, Estudante. palestrante, estou estudando ainda para ser melhor? Por que que eu me enfio em tanta coisa? Porque eu vejo que existe espaço para trabalhar o reino de Deus em todas essas áreas. Quando eu ver que eu não posso trabalhar o reino de Deus mais ali, eu saio daquilo. Porque perde sentido, eu vou fazer aquilo pra quê? Entendeu? Entendi. Então, certeza. por isso que eu me enfio em tudo. Eu acho que nada mais organizado do que o reino de Deus também, né? Então, vamos trazer o reino de Deus. Por que cuidar de criança e adolescente? Para entender que existe um Deus. Como é que um moleque morrendo de fome, aqui no mutirão, lá no fim, lá nas casinhas, que vai dormir com fome, ele vai reconhecer que existe um Deus? É eu ir lá e falar, entregar um folheto e falar. Lá orar. Vai na igreja. De falar de Jesus, vai lá É. na igreja. É isso que eu. Vai reconhecer Deus nisso? Não. Negativo. É na sua atitude de ir lá. É uma de ir lá junção, e né? levar Cuidar a alma, dele. Cuidar. É lógico. Uma Eu, junção de eu vou cuidar da sociedade. alma, mas o cara tá com fome. Eu tenho que Você cuidar tem que do quê cuidar- primeiro? Cuidar da primeiro barriga. da fome, da barriga. Cara, a pessoa tá em crise de ansiedade. Ela não tá nem me ouvindo. Eu tenho que tratar o quê primeiro? Cabeça. Vamos tratar a ansiedade primeiro. Uhum. Enquanto eu trato a ansiedade, eu mostro um outro caminho. De um Deus que fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Então, no meio do caminho, eu mostro outro negócio. Entendeu? Não como profissional. Então tem a hora certa de fazer essas coisas.
Tem um momento certo de fazer essas coisas. E dá pra separar as coisas. Dá pra separar. Mas ser filho em qualquer ambiente, em qualquer situação. Eu acho que o problema nosso das pessoas, no geral, igual com tudo que nós falamos assim, aqui, eu acho que tudo tá ligado no egocentrismo. Porque não é todo mundo que se disponibiliza a fazer, no caso que o pastor, que o professor Júnior faz, é querer ver a necessidade de algo e querer se movimentar. Hoje em dia nós estamos muito isolados de tudo, sabe? Uhum. Tipo assim, os meus problemas é maior do que o seu e só importa eu resolver o meu problema. Se, eu disse, Sobrar tempo. se eu resolver, não é nem sobrar tempo, porque se sobrar tempo eu Tem que quero resolver viajar. o seu primeiro. Se sobrar tempo eu quero viajar, quero descansar. Ah, não, meu, se sobrar Mas dinheiro. se eu resolver os meus, aí eu vou pensar em resolver os do te ajudar. Derek. Eu acho que o nosso problema hoje está sendo isso. Igual a gente entrou no assunto. Puxa, que papo gostoso. Já vai dar 9 horas já. Mas volta, a gente Dá vontade de ficar aqui mais tempo, volta né? outro dia. Mas voltando aqui o bate-papo. Eu acho que, como nós iniciamos falando sobre tecnologia, e você citou algo que a tecnologia tem atrapalhado um pouco o nosso desenvolvimento, principalmente das crianças. Eu acho que se ninguém fizer nada por isso, porque poucas pessoas estão lutando contra isso. Eu vi, semana retrasada, retrasada, se eu não me engano, eu participei de uma palestra que fala sobre isso, sobre a tecnologia com as crianças. Tem criança que para tratar para ficar sem celular, para tratar desse vício, é pior que tratamento de vício de uma pessoa com crack. Mas você imagina, A cara, abstinência dessa criança o querer Cury ficar no fala celular. disso desde quando, cara? O Augusto Cury. Cara, faz anos que o Augusto Cury fala disso, cara. Desde a década de 90, o E Augusto nós Cury tá estamos- falando disso. Tô falando do Cury nem olhos tanto pelo fechados. nome, Os que ele olhos é fechados. famoso e tal, né? Hoje ele se tornou famoso. Mas é um cara daqui do lado, é um cara que veio de Colina. Exatamente. É um cara que veio daqui do lado. É um cara que atendeu em Bebedouro por muitos anos, né? Foi psiquiatra aqui em Bebedouro por muitos anos. Tratou muita gente aqui. É um cara que escreve sobre isso, que fala disso desde a década de 90. Ele tá falando disso. E não é só ele. A gente vê vários pensadores falando a mesma coisa. Porém, são poucos que querem fazer alguma coisa. E até quando a gente vai continuar só falando, Exatamente. né? Eu acho que o problema só vai ser geral, ou melhor, eu acho que as pessoas só vão se levantar para fazer alguma coisa é quando o problema começar a atacar as celebridades. Infelizmente, essa é a nossa sociedade que nós estamos Mas vivendo eu isso. nem penso nisso. Eu penso assim. Você vai querer tratar com uma criança, vamos lá, com uma criança não use celular. Como que você começa tratando? Primeira coisa, não dando o celular para essa pessoa, pra essa criança. E hoje em dia, como você não vai dar um celular para uma criança, se aonde que uma criança vai, qualquer lugar que ela vai, ela vê outra criança com celular. Ah, é que ela fala, mas o meu coleguinha tem, leva para a escola, por que eu não posso ter? Essa solução, nossa amiga aqui, é boa. É uma É a boa regra. solução. Já Só em que o casa quê? É a regra. Agora fala pra mim, se eu parar de consumir, comprar o celular, quantas pessoas não vão perder? Não entendi. Não, Ué. ele quer dizer que a indústria não quer indústria. isso. A indústria. A indústria não quer isso. Ah, irmão, a indústria não... que se lasque com Não, a isso. indústria tá desse jeito pra você. Você que se lasca. Eu quero você que se eu dane, quero que você filho. anda com 2, eu quero que você anda com 3. Exatamente. E É troca isso aí. todo Quanto ano. celular tem na sua casa? Não põe a mão no meu celular, não, que sou louco da cabeça. 2, 3, 4, 5 celular. 5 celular. Quantas pessoas são na sua 4 casa? pessoas. Tem um celular a mais. É isso que a indústria quer. A indústria tá nem aí pra você. Fora os que Se estão o na seu gaveta filho- parado. Se o seu filho vai usar, se Tem você vai 16 usar, celular na ele quer o quê? Ele quer vender. E você pode ver, hoje eu precisei trocar de celular. Por quê? Meu celular eu acho que já tinha uns 5 anos. A indústria, o que ela faz? Parece que ela começa a piorar o seu celular. Obsolescência programada, chama isso. Isso aí. É tipo- A Apple tá sendo processada nos Estados Unidos por isso. Ela né? acontece o quê? Obsolescência programada. Começou a dar... Programador tipo- conhece aí também. Ele é programador, por isso. Ele conhece. E eu já percebi isso faz tempo. Depois de uns, dar uns 2, 3 anos, seu celular começa a dar uns problemas. É isso aí. Tipo assim, pra você renovar o seu celular. Pra você já, nossa, esse celular tá ruim, não vai. Vou Tá travando, é isso, pegar aquilo.
Acabou. Qualquer coisinha já lota a Vou memória. ensinar um jeito. Rum customizada. Tora uma rum antiga nele, com um binário dá. Procura no YouTube aí que vocês Você vão acha que ver. alguém vai Pra mim, você entender tá isso aí? falando Procura no grego, meu YouTube. Mas amigo. vocês conseguem entender o que eu Trocar tô um querendo no celular. dizer? Pronto. A indústria não tá nem aí pra você. Ele Não, tá quer cagando e vender. andando. Então, mas o que nós estamos falando aqui, minha linha de raciocínio é, a tecnologia atrapalhou, faz a gente ficar muito individual. Mas tirando a tecnologia, antes da tecnologia, quando ela começou isso, o ser humano já era individual. Entendeu? O que eu tô falando aqui agora, nesse momento, é o Ela seguinte, expôs o que já éramos. expôs o que já éramos. Falou muito bem. Expôs o que já éramos. O que eu tô falando aqui é o seguinte, se todo ser, nós falamos sobre sociedade, organização, continuasse dessa maneira, hoje o mundo seria diferente. É que é complicado, por exemplo, hoje em dia um cara deixar a dor dele em casa pra ir tratar dos É outros. difícil. É complicado. É E tem difícil. pessoas que acontece isso. Ah, a gente já... aqui ele faz isso. Exatamente. Ele entendeu? viu a necessidade nas crianças. As crianças estão sofrendo com ansiedade emocional. Pô, tá difícil. Eu acredito que você pensou isso. Não tem aqui quase ninguém fazendo isso. Eu vou me levantar pra Só que fazer. assim, eu não sei se eu conseguiria fazer também. Entendeu? Então é uma coisa que às vezes a gente tá falando. Eu ensino Mas é a molecada, complicado, cara. Eu acho muito legal. A gente tem que viver por propósito. O que é viver por propósito? Se olhar para o mundo, esse é o primeiro caminho. Você olha para o mundo e vê no mundo algo que precisa de resposta. Qualquer coisa. Eu preciso dar uma resposta para isso. Se é algo que te move, que te incomoda, e você começa a raciocinar e tem uma resposta, dá essa resposta pro mundo. No meu caso, como trabalho com adolescentes, crianças, muitos anos, eu falei, é a hora, faz 20 anos que eu cuido disso. Eu preciso dar uma resposta para isso, porque eu tenho essa resposta. Preciso me especializar para dar uma resposta melhor ainda do que eu já tenho. Entendeu? Mas porque era algo que me incomodava. Não necessariamente precisa te incomodar. Uhum. Entendeu? Agora, o que é que te incomoda no mundo e que tipo de resposta você pode dar para aquilo? Boa. Aí você vai se mover. Checkmate. Aí você vai se mover. Você vai se mover por propósito. Quando você se move por propósito, cara, o que te segura? Nada mais te segura. Aí busca em Deus, busca direção, conversa com o seu líder espiritual, para ele se preparar também, para ele tentar ter um olhar diferente. Amigos de verdade que te conhecem bem, porque ele vai saber os seus defeitos e aonde pode falhar a tua ideia. Aí, põe em prática. Cara, se todo mundo fizesse isso, e eu não preciso... Vamos lá, vamos fugir do cristianismo só, né? Que eu falei uma resposta mais cristã. Na sociedade isso. Se a sociedade fizesse isso, o que te incomoda na sociedade, tenta dar uma resposta boa pra isso. Cara, que Já sociedade teríamos que a gente ia cura do ter. câncer. Na verdade, bom. Entendeu? A sociedade. Não, meu Não amigo. vou, eu não vou entrar nesse assunto que nós vai longe, cara. Não, Vai longe. na Vai verdade, ter pouco tempo. usei, não, na verdade, eu usei um extremo pra falar Sim. o quanto com uma sociedade unida num propósito pode chegar. E aí é o que volto a falar. Hoje, por exemplo, é igual eu acabei de falar. No meu caso, é complicado pra mim, por exemplo, deixar uma dor que eu tô passando na minha casa. Não que tenha acontecido alguma coisa, mas pra cuidar da dor do outro. Por quê? Acaba ficando pesado, porque a sociedade não é assim. Então se existe 300 pessoas, se as 300 estivessem fazendo junto, ficaria mais fácil, leve é pra igual- cada um. é igual ele falou E aqui. vou além. Trata primeiro o seu problema. E quando essa dor for sanada, usa essa solução pro mundo. Exatamente. É isso aí. Volta no caso lá da minha mãe. É isso Minha aí. mãe teve o câncer e tal. Hoje em dia, onde ela vai, Vai falar disso. ela fala disso. É. Muito boa. Posso fazer mais uma? Já pensei. Uma. Quer dizer, O papo tá muito a gostoso última, aqui. Você, Infelizmente. como pastor e professor, como você vê o futuro dos jovens?
Cara, eu sou um cara extremamente otimista Hum. e de muita fé, né? Fé em Deus e fé também na juventude. Na juventude que realmente quer algo bom. Porque do mesmo jeito que tem velho que quer coisa ruim, também tem juventude que quer coisa ruim, né? Em toda a sociedade, a gente sempre vai ter gente que quer ir para um lado e gente que quer ir para o outro. Dentro da juventude hoje ser jovem é diferente do antigamente. Era, assim como quando eu era jovem, nos meus 17, 18 anos, era diferente quando era meu pai com 17, 18 anos, e quando hoje era meu avô, e assim por Hoje diante. também é um jovem de 17. Então, as dificuldades são outras, mas em toda sociedade existem jovens que querem mudar o mundo para o melhor. Então eu creio neles, eu acredito neles. E Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar alguém. Com certeza. Deus sempre vai ter um John Wesley ali que Deus vai pegar, vai dar 100 homens na mão dele e ele vai mudar o mundo. Ou um Neemias. Entendeu? Deus sempre usa o John Wesley, ele fala isso, né? É Isso, uma frase famosa de John Wesley, né? Que ele fala, Deus, me dê 100 homens que eu consigo mudar o mundo, Uhum. né? Então, é bem isso. Deus vai levantar vários John Wesleys que vão conseguir liderar pessoas para transformar esse mundo. Sempre. Porque ele é soberano. O mundo vai de mal a pior agora. Tá na Bíblia. Não preciso fugir disso. A gente sabe o caminho que o mundo vai parar. Nós, como cristãos, vamos continuar lutando contra isso, trazendo o reino de Deus para a terra. Mas a gente sabe que o mundo não quer isso. O mundo jaz maligno e o maligno não quer isso. Ele quer só destruição e morte. Então, o que nós vamos fazer? Vamos continuar acreditando. Vamos continuar lutando. Vamos continuar orando. Formando juventudes em nossas igrejas, em nossas escolas, no contexto social que a gente tiver, para trazer o melhor para esse mundo. Para ela nos perder. Para ele nos perder de vez. A gente vai sempre continuar fazendo isso. E eu vou continuar acreditando nisso. Amém. Vou continuar acreditando nisso. Amém. Top. Infelizmente Top. vamos ter que parar. Pessoal, o Júnior tem um compromisso agora às 9. Mas a gente não vai faltar oportunidade. Vamos da marcar gente de trazer novo, ele vamos marcar de novo. Vamos. Já tô querendo Porque tem marcar pra muito- dezembro. Gente. Pra não demorar muito, né? É. Pode ser. Para não só perder o marcar. fio da meada. É, Nossa, rapaz, que papo gostoso, moço. Passou que eu nem muito percebi. muito top, gente. Passou que eu nem percebi. Nós queremos agradecer você que ficou até agora nos assistindo, né? Espero que você tenha aprendido e tenha pensado, assim como eu, me levantar para fazer alguma coisa, né? E aqui... Pela nosso- sociedade. Pela sociedade. Aqui o nosso podcast pode ajudar com isso. Abordando temas específicos certeza. sobre esses assuntos e levando a verdade para quem está nos assistindo. Agradeço a presença do pastor Júnior, pastor, professor, palestrante, estudante. Nós não Nem chegou- falei do palhaço, Nós né? não falamos do palhaço, Ah, você vê nem qual que falamos do foi, palhaço. gente. Outro dia nós- Ai, Jesus. Tava com uma lista de umas 30 perguntas, né? pro palhaço. Ninguém deixou. Não, mas olha assim. Não, Traz na umas próxima- mágicas, na traz próxima umas vez nós mágicas pra falamos. fazer junto. Isso, Porque traz. se for ver, nós falamos mais da parte de professor, Sim. um pouco de palestrante, um pouco de pastor, mas não falamos de palhaço. Então, na próxima vez, na vez que voltar aqui, nós vamos dar Que é uma continuidade. parte muito importante também. Também, porque a parte do palhaço envolve outras coisas também, muito boas. Mas que deixa Mas deixa pra depois. próxima, né? Deixa um gatilho já. Isso. Deixa o Gostinho gatinho. de quero mais. É isso aí, né, gatinho? Né, gatinho? Essa Gostinho de vida quero agora, mais. viu? Agora acabou, ninguém mandou ele falar desse hotmail dele. Vamos lá, pessoal. Queremos agradecer a Bebedouro Arts, na pessoa do nosso amigo Dr. Euler, né, que é também advogado, pastor, locutor de futebol. Eu Opa! assisti. Kart, De kart. Locutor de kart, corrida de kart, que também tem feito um trabalho maravilhoso aqui em pela Bebedouro. cultura da E cidade. ó, você não vai fugir não, hein? Em breve você vai estar aqui sentado na sua mesa, falando com nós No também. seu estúdio. Falando baixinho. Já Coisa se prepara. pouca, 2 horinhas e tá meia. bom? sai. 2h30 tá bom. É isso aí. É isso aí, pessoal. Agradeço Isso aí. vocês aí. Muito Fiquei obrigado. com gostinho de quero mais. Pra quem não curtiu, curta. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Qualquer coisa é só isso ali, ó.
SPCcast, aonde você vai encontrar nós no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. TikToker. Nas redes sociais você encontra o SPCcast. Isso aí, muito boa noite, Deus abençoe. Tem aqui. É isso. É isso? Todo mundo já agradece, já ninguém deixa eu falar nada. Eu deixei você falar. Eu tô quietinho aqui. Vai, gatinho. Eu quero mandar Semana um que beijo vem, pra minha mãe, fala, pro meu pai, gatinho. pra minha mãe. Ah, pro meu pai não. Ei, teu dança, gatinho. Fala, Pro gatinho. meu pai não tem como mandar beijo. né? Semana que vem, Ela embarca. ela embarca. Ela embarca. Ela embarca. Vai Então, estar pessoal, aqui. continue aí acompanhando a gente. Se você tem uma sugestão de alguém que você queira ver aqui, manda aí pra gente. A gente tem uma agenda, tá bem preenchida, Ó, mas benção, dá hein? pra gente ir encaixando aí as pessoas. E é interessante, faz parte da cultura também, né? Conhecer um pouquinho de cada pessoa, o que Isso, cada pessoa é isso faz, aí. o que cada pessoa faz pela sociedade. O Júnior aqui foi um exemplo muito, muito grande esta noite. É isso então, pessoal. É isso aí. Até a semana que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. A partir das 19h30, ela embarca. É isso aí. É isso. Pode dar seus agradecimentos. Muito obrigado por vocês terem me chamado. A gente vai voltar aí pra falar Com mais. certeza. Quem quiser me procurar também, procura no Instagram, Junior Lemes ou @Junior Lemes. Quiser mandar pergunta, quiser trocar uma ideia, você que tá em crise de ansiedade, quiser uma ajuda, você que precisar falar um pouco do assunto que a gente conversou aqui também, estou aberto, só me chamar no Instagram, que a gente bate um papo também. Bem legal. Valeu? É isso aí É então, isso aí. pessoal. Beijo e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Every